Boa tarde. Hoje eu, Larissa, Betânia, o Felipe, a Maria Laura e a Maria Vitória vamos falar sobre a motilidade gástrica e secreções digestivas. Bom, aqui é o nosso sumário, onde a gente vai abordar os seguintes temas. No caso, seria a introdução, fisiologia do estômago dos ruminantes, fisiologia do estômago dos monogástricos, regulação e secreção do ácido de ácido clorídrico e enzima gástrica, secreção do ácido clorídrico e função, regulação da secreção gástrica, enzimas gástricas, controle e proteção da mucosa e a conclusão. Bom, a fisiologia do estômago, ela diferencia significativamente os ruminantes dos monogástricos devido às suas dietas distintas. Como, por exemplo, o monogástrico, ele possui apenas um estômago simples, já os ruminantes possuem um estômago com 4 compartimentos. Bom, eu vou falar sobre a fisiologia do estômago dos ruminantes. Temos o rúmen e o retículo, que junto eles atuam como câmara de fermentação microbiana, porém cada um tem a sua função. Como por exemplo, o rúmen, ele é o maior compartimento do estômago, onde armazena o alimento ingerido e onde também produz ácidos graxos voláteis, que são o acetato, o propionato e o buritato. Bom, a microbiota, ela é uma comunidade diversificada de bactérias, protozoários e fungos, onde fermenta a celulose e outros carboidratos complexos da dieta fibrosa. Bom, ela degrada as fibras vegetais juntamente com a bactéria, onde a sua função também é a degradação, e degrada celulose, protozoários, que englobam as partículas do alimento que ajudam na digestão. E como eu disse, o retículo, ele tem a sua função onde ele atua sozinho, que a sua função é a seleção dos alimentos, retém partículas maiores, participa da captura desses objetos estranhos e caso passe para o omaso, esses objetos estranhos, pode ter um risco de reticulite traumática, que seria a infecção. Temos o omaso, ele funciona como uma passagem entre o retículo e o abomaso, onde a sua função é absorver água, nutrientes, minerais e parte dos ácidos graxos, além de reduzir o volume do conteúdo antes de seguir ao abomaso. Temos o abomaso, que é considerado o estômago verdadeiro dos ruminantes, onde a sua função é a digestão enzimática, como eu disse, semelhante ao dos monogástricos, que lhe prepara o conteúdo para o intestino delgado, onde ocorre a absorção final. Temos a secreção do suco gástrico, que a digestão química ela é similar à dos monogástricos, que ocorre com a secreção do HCl, pepsina e outras enzimas digestivas para quebrar as proteínas. O HCl, ele secreta as enzimas digestivas e a pepsina, ela que digere as proteínas microbianas e os alimentos, microbianas e alimentares. Boa tarde, meu nome é Maria Laura e eu vou falar sobre a fisiologia do estômago dos monogástricos. O estômago, ele armazena o alimento ingerido, agindo como um reservatório antes que ele seja liberado para os próximos estágios da digestão, e vai usar contrações musculares para misturá-lo com o suco gástrico. Secreção do suco gástrico. O suco gástrico, ele é produzido pelas glândulas gástricas localizadas na mucosa do estômago e vai secretar principalmente ácido clorídrico, que é produzido pelas células parietais, esteriliza o alimento e desnatura as proteínas. Pode passar. A pepsina, que é secretada como pepsinogênio pelas células principais das glândulas gástricas, é ativada pelo ácido clorídrico. É responsável por iniciar a quebra das proteínas. O fator intrínseco, que é uma glicoproteína secretada pelas células parietais, é essencial para a absorção da vitamina B12 no intestino delgado. E as limitações. Devido ao estômago simples e à ausência de microbiota especializada, os monogástricos possuem uma capacidade limitada para digerir fibras vegetais como a celulose.
Pode passar. Bom, boa tarde, eu sou a Maria Vitória. Eu vou estar falando sobre a regulação e secreção do ácido clorídrico e enzimas gástricas. O estômago ele é essencial no processo digestivo. Ele é o responsável principal pela digestão de proteínas e também atua como uma barreira contra micro-organismos que podem entrar junto com os alimentos. Bom, o suco gástrico, ele é formado principalmente por três componentes: ácido clorídrico, que é o HCl, a pepsina e o muco. O ácido clorídrico, ele é responsável por criar um ambiente extremamente ácido que ativa enzimas e destrói micro-organismos. A pepsina é uma enzima que inicia a digestão das proteínas. Já o muco, ele é fundamental para proteger a mucosa do próprio ácido, evitando com que o estômago se digira. A produção dessas substâncias é regulada por sinais do corpo que acontecem por dois tipos de estímulos, os nervosos e os hormonais. Os nervosos é principalmente por via nervo vago, que responde à visão, cheiro e até mesmo pensamento sobre a comida. Já os hormonais, como a gastrina, que é liberada quando o alimento chega no estômago e estimula ainda mais a secreção do suco gástrico. Essa regulação é muito importante, pois garante o equilíbrio, evitando com que possa ter, né, lesões e doenças como gastrina e úlceras. Eu sou a Maria Laura e eu vou estar falando sobre a secreção do ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é produzido pelas células parietais da mucosa gástrica, localizado na glândula do fundo e corpo do estômago. O mecanismo de secreção. Dentro das células parietais vai ocorrer a ação do hormônio gastrina. Então, o hidrogênio vai ser transportado para o lumen gástrico pela bomba hidrogênio ATPase, e lá o hidrogênio vai encontrar o cloro e eles vão se juntar, formando o ácido clorídrico. Eu, Maria Vitória, novamente vou falar sobre a função do HCl. Bom, é necessário manter o pH gástrico entre 1,5 e 2. Esse pH é superácido, porque ele é essencial para o bom funcionamento do estômago. Ele cria um ambiente ideal para as enzimas digestivas que atuam, né, ali dentro e também impede a sobrevivência de muitos patógenos. Ativar o pepsinogênio. O pepsinogênio é produzido pelas enzimas principais do estômago, mas ele é uma enzima inativa. Quando ele entra em contato com o HCl, ele se transforma em pepsina, que é a enzima capaz de iniciar a digestão de proteínas, destruir micro-organismos ingeridos com os alimentos. Bom, como a gente está comendo, né, se alimentando o tempo todo, a maioria desses alimentos contém bactérias. E o HCl, ele funciona como uma barreira química de defesa. Ele mata ou até mesmo inibe muitos micro-organismos antes que eles cheguem ao intestino. E desnaturar proteínas. Antes das proteínas serem quebradas pela pepsina, o HCl desnatura as estruturas delas, ou seja, abre as proteínas para que as enzimas consigam atuar melhor. Isso facilita a digestão. Eu sou o Felipe e eu vou falar sobre a regulação da secreção gástrica. Ocorre em 3 fases. A fase cefálica é um reflexo neural iniciado pela visão, olfato ou pensamento do alimento, que prepara o estômago para a digestão antes mesmo da ingestão. Esse estímulo ele é transmitido pelo nervo vago, onde a acetilcolina e a gastrina liberadas pela célula G ativam as células parietais a secretarem ácido clorídrico e as células principais a liberarem pepsinogênio. É uma fase também que ocorre antes de você comer, antes de você ingerir os seus alimentos. A fase intestinal, ela ocorre durante a refeição, vai ser um mecanismo de controle que serve para regular a ingestão, principalmente por meio da inibição. Ela ocorre quando o quimo entra no intestino delgado, influenciando
a secreção do suco gástrico, que ocorre no estômago. A fase gástrica, que ocorre durante a refeição, é a fase mais importante e é desencadeada pela chegada do alimento ao estômago. Isso estimula a liberação do suco gástrico através do alongamento do estômago e da presença de proteínas, como peptídeos e aminoácidos. O alimento ele distende o estômago e estimula a liberação de gastrina, fazendo com que a gastrina aumenta a secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio. Eu vou falar. Boa tarde, meu nome é Betânia. Eu vou falar sobre as enzimas gástricas. No estômago, elas têm várias enzimas. E a pepsina, ela é produzida de forma inativa pelas células e ela é principal e ativada pelo ácido clorídrico. Sua principal função é quebrar as proteínas em pedaços menores. A lipase gástrica, ela ajuda na digestão de gorduras em um ambiente bem ácido, já que a quimiosina, ela é presente principalmente em animais jovens, como bezerros, coágula ou leite, para facilitar a sua digestão. O controle e proteção da mucosa. Apesar do ambiente ácido, o estômago ele é protegido por alguns mecanismos super importantes. A produção do muco e bicarbonato, ela forma uma barreira que impede o ácido que danifique a mucosa e as prostaglandinas, elas também têm um papel essencial, pois elas estimulam a secreção de muco e reduzem a produção de ácido. E, por fim, a nossa conclusão. A fisiologia do estômago, ela varia entre ruminantes e monogástricos. Nos monogástricos, a digestão ocorre principalmente de forma química, enquanto nos ruminantes há uma fermentação microbiana antes da digestão enzimática. A secreção gástrica ela é regulada por estímulos nervosos e hormonais, garantindo o bom funcionamento da digestão e absorção dos nutrientes.